pessoal, mais um My Talk Show no ar. Eu ia apresentar o convidado, mas ele já entrou. Deixa ele se apresentar. Eu sou o David. Eu sou esposo dessa mulher linda que está aqui do meu lado. E ela me forçou a fazer essa entrevista, então eu preciso dizer a verdade. Eu tô brincando, ela me convidou para participar do programa dela e eu me senti muito honrado nisso, apesar da minha vergonha extrema. Mas a gente vai poder conversar um pouco e eu espero compartilhar um pouco com vocês desses poucos minutos que a gente vai estar juntos. A primeira coisa que eu queria que você falasse, amor, como é que foi você se tornar servidor público? Porque para mim é uma história bem interessante. De onde que surgiu o desejo de se tornar servidor público? Bom, na realidade esse negócio de ser servidor público, ele aqui em Brasília, né, todos nós aqui que é de Brasília, todo mundo tem ou grande parte das pessoas tem essa aspiração de vida, né? De querer ser servidor público e tal, por uma série de fatores. Eu não, diferente de grande parte das pessoas da minha época, né? Quando eu entrei... desculpa, tem que parar pra ler. Quando eu entrei no serviço público, na realidade eu não tinha essa ambição de vida, nunca tive, na realidade, essa ambição de vida. Quando eu era jovem e tal, tinha 17, 18 anos, eu queria ter uma banda de rock. Isso é o que eu queria. Eu sempre fui músico, sempre estive, né, tocando na igreja e tal. E isso era a minha maior ambição, a minha maior vontade, né, digamos assim. O meu maior sonho, né, era ter uma banda de rock. Inclusive o Marquinhos que tá aqui era para ser o baterista da banda. Só que assim, a vida deu outro rumo, né, Deus foi mostrando outras coisas. Mas ainda assim era sempre a minha vontade, então eu não queria ser servidor público. Meu plano era, enfim, eu estava na igreja, foi numa época que eu conhecia Cristo de verdade, assim, né? Quando eu comecei, por volta de 17 anos de idade, a ter um relacionamento de fato com Deus, né? E aí eu queria muito poder compartilhar aquilo por meio da música, que era algo que eu sempre gostei de fazer. Então essa era a minha vontade, na realidade. Não era ser servidor público, na realidade isso nunca tinha passado pela minha cabeça, não tinha essa ambição. Aí o que acontece? Como é que foi? Foi engraçado. Desculpa, pode falar. Fala mais alto. Tá. Como é que foi? Tem dois fatos que aconteceram bem inusitados. Primeiro foi que quando eu tinha uns 18 anos de idade, que eu tava... 18 não, acho que eu tava com 17 anos de idade. Eu estava já, né, enfim, foi bem quando eu comecei a ter realmente um relacionamento com Deus e tal, ir para a igreja, eu já era cristão desde criança, meus pais se converteram, eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, mas aquela coisa, um momento onde você se identifica, né, e passa realmente a se relacionar com Deus. E aí eu tive um sonho muito inusitado, muito cabuloso, que era o quê? Eu tive um sonho, eu lembro que eu estava dormindo, lógico, e aí eu sonhei, eu via tipo como se fosse um anjo, era um anjo, né? Só que ela era um anjo com um semblante feminino mesmo, era uma mulher, né? Só que era um sonho muito... Não era não. Não tinha nada a ver. Aí era um anjo mesmo, entendeu? Aí ele de alguma forma, eu assinava uns papéis e ela tipo estava, é como se eu estivesse numa fila e aí eu estava na hora da minha vez, né? Aí ela colocava os papéis para eu assinar e fazia ali todo um procedimento de tomar posse de um cargo público. Aí foi que, aí eu tive esse sonho e tal, aí aquilo ali, eu nunca tinha tido esse plano na minha cabeça, aquilo ali foi tão profundo, né? Foi um sonho assim tão diferente como eu acho que eu poucas vezes tive na vida, né? Até que eu amanheci assim, na hora que eu acordei do sonho eu tava chorando assim, chorando de tanta emoção, né? Daquele sonho ali, né? E aí foi isso, aí teve esse sonho e tal, mas aí o tempo passou, como isso não era algo que eu queria, passou o tempo e aí foi que aconteceu uma situação que foi o que de fato me motivou na época a estudar para concurso,
que eu comecei a gostar de uma menina. Não era mais não, infelizmente. Não era eu, gente. Aí eu tinha gostado dela na época e tal, né? E aí isso eu tinha o quê? Uns 18 anos e meio, quase 19 anos. E aí eu comecei a gostar dela mesmo, né? Aquela paixão de jovem, né? Aquela coisa assim, né? Tal. E aí eu tava realmente querendo namorar com ela e casar com ela mesmo. Eu tava, cara, gosto muito dessa menina e tal. E aí eu falei com meus pais, falei com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu quero namorar com essa menina, eu quero casar com ela, não sei o que e tal. O fato foi que por essa vontade, minha mãe falou assim, tá, beleza, você quer? Então, beleza, não tem problema não, mas você vai ter que primeiro passar, você tem que ter um emprego, como é que tu vai namorar com a menina se não tem nem dinheiro, né, tal. É estudante, tá na UNB, né? Por causa desse interesse, aí minha mãe falou assim, tá, beleza, então você vai passar no concurso se você quiser namorar com essa menina. Aí foi que eu de fato tive a iniciativa de falar que eu realmente queria. Foi a primeira vez que eu tive vontade de fazer um concurso, de fato. Aí eu estava de férias da UNB, eu estava no terceiro semestre lá de Física, que foi o concurso que eu fiz, e já estava assim no mês de junho, estava mais ou menos no mês de junho. E aí eu fiquei com isso e falei, aí eu orei, falei, ó Deus, se o Senhor quiser que eu seja funcionário público mesmo, né, não estava nos meus planos, mas se for para ser, eu quero fazer, eu vou entrar de férias em julho, como esse semestre foi muito cansativo, então eu quero tirar pelo menos uns 20 dias para descansar. E aí eu quero que o senhor abra um concurso para ganhar tal salário, era para ganhar, sei lá, R$ 1.700, eu quero trabalhar no máximo 40 horas por dia, e eu quero trabalhar, e eu quero que esse concurso, esse edital, só abra depois das férias da UNB para poder, quando eu voltar para o quarto semestre, eu já entrar para estudar para o concurso. E aí foi isso que aconteceu exatamente. Então passou as férias, quando chegou na última semana das férias, aí saiu o edital do primeiro concurso que realmente eu peguei para estudar de verdade, né? Que foi o edital da Embrapa. Aí tinha exatamente a mesma coisa, o salário, carga horária, tudo a mesma coisa. Aí eu, beleza, então é a vontade de Deus, vou fazer. Aí eu comecei a estudar para isso, tal. A gente vai controlando o tempo aí. Comecei a estudar, tal, e aí eu tive que abrir mão da faculdade no período, né? Eu não pude trancar a matrícula porque eu tinha uma bolsa de permanência, né? Que me ajudava a pagar comida, essas coisas. Na época era R$200, mas para mim já era muita coisa, que eu conseguia comer minha janta, pagar a janta, pagar a passagem. As Xerox da UNB que são milhões. As Xerox. E aí eu ia todo dia lá para estudar, estudava geralmente aí umas 3 horas por dia, e aí quando eu estava perto de fazer a prova, saiu um outro edital, o edital do FNDE, que foi o que me chamou primeiro, né? Aí eu resolvi fazer a prova também do FNDE, o pessoal ficou me pilhando, faz a prova, você já está estudando e tal, os meus amigos de faculdade. Aí eu falei, cara, mas eu estou cansado, não vou conseguir passar nesse concurso. É muito difícil, tal, não sei o que, eu estou cansado, não tenho nem dinheiro para ficar comprando apostila e tal. Mas o pessoal pilhou tal. E aí eu orei e falei, ó Deus, eu não tenho nem dinheiro para estar comprando apostila, para fazer cursinho, para nada. Então eu vou fazer com o que dá. E aí eu comecei a estudar com o que dava. Fiz a prova da Embrapa, achei ela facílima. Aí depois eu fiz a do FNDE, achei ela dificílima. Mas no final das contas eu passei nos dois, só que o FNDE me chamou primeiro, né? Então eu fiz a prova em dezembro e em fevereiro ele já chamou para fazer a prova, né? A segunda etapa. E aí aconteceu tudo e deu certo. Aí foi esse o primeiro que eu passei, eu ainda estava com nível médio, então eu fiz o concurso de nível médio na época. Aí passei, graças a Deus, assim, quando eu vi a notícia eu quase caí no chão, de tanto que eu fiquei, né? Surpreso. Foi quanto tempo de estudo no total? Do FNDE, que foi o que de fato eu entrei, né? Foram, acho, uns 2 meses e meio, no máximo. E assim, sem material, né? Eu tive que pegar da internet e ficava, né? Tentando achar o que tinha. Não tinha noção nenhuma, não tinha... uma coisa legal dessa história, desculpa.
eu sempre odiei direito. Sempre odiei direito. A maior parte das provas tem direito. Aí o que eu fiz? Eu orei. Aí eu orei e falei, Deus, eu não gosto de direito, eu não suporto direito. Mas eu vou orar e fazer um propósito aqui com o Senhor. Eu não apenas quero estudar o direito, eu não apenas quero entender o direito, mas eu quero gostar e aprender a gostar disso, de verdade. Aí foi que eu comecei a estudar e comecei a gostar. Tanto é que eu pensei até em fazer direito depois. Né? Quando eu passei no concurso da FNDE, eu fui trabalhar numa área que produzia legislações, digamos assim, né? Normatizações, que tinha tudo a ver com direito. E acabei que eu comecei a gostar, né? dessa área. Não fui fazer faculdade nisso, mas assim, aquele bloqueio que eu tinha, né? Isso Deus passou. tirou. Então tem quantos anos que você está no serviço público? 2008. 12 anos? Nossa. 12 anos, vai fazer 13. 12 anos, ele tem essa carinha de jovem. Mas quantos anos você tem, amor? Tô velho. 32 anos. Bom, legal. Então vamos para a próxima pergunta, que é a parte do que a gente colocou no tema da live, né? De ser tímido. Conta aí se você era tímido. Eu era absurdamente tímido. Eu era a pessoa mais tímida que eu já conheci na vida. Eu nunca vi uma pessoa tão tímida como eu era. Eu tinha vergonha de falar, de expressar, de existir. Eu era muito tímido. Até, assim, antes mesmo do ensino médio, eu era absurdamente tímido. Eu não conseguia falar, apresentar trabalho. Para mim era terrível, né? Na escola e tal. Não tinha muitos amigos, nunca tive, né, muitos amigos. Com essa minha timidez absurda, né, acaba que tudo que é exagero se prejudica, né? A timidez, ela prejudica relacionamentos, ela prejudica a amizade. Você às vezes deixa, né, de conviver e de cultivar um bom relacionamento por causa da timidez. A timidez às vezes atrapalha até mesmo no relacionamento com Deus, né? Porque às vezes você fica com vergonha de Deus ou com vergonha da igreja, né? Às vezes você tem a oportunidade, né, na igreja de fazer alguma coisa, você fica com vergonha e não faz. Então a timidez é um negócio que ela não é boa, né? Quando ela te atrapalha. E era isso que ela fazia, ela atrapalhava muito. Eu jamais na minha vida teria coragem de fazer o que estou fazendo aqui agora. Na realidade, isso foi mudando, né? Quando, novamente, né, nessa época que eu tive uma experiência mais pessoal com Deus, né, com Jesus, foi quando começou a quebrar essa timidez excessiva, né? Então, nessa época eu comecei a fazer mais amigos na igreja, né? A ter mais interesse, até abertura para orar, para ter oportunidade na igreja, para participar mais dos grupos de jovens, ir nos passeios. Então, assim, com base nisso, eu deixei de ter essa timidez muito excessiva. Eu acho que Deus foi trabalhando em mim, e a partir daí eu consegui começar a me comunicar mais tranquilo, sem medo, né? Não deixei de ser quem eu sou, né? Reservado. Aí eu entendi a diferença de um tímido para um reservado, né? O reservado é uma pessoa que é mais reservada, ela gosta de ter o seu espaço mais quietinho, tal, mais na dela, mais introspectiva. Mas ser tímido, né, excessivamente é aquela timidez que é uma espécie de medo, né? E que prejudica. Aí isso Deus foi tirando, né? Tanto é que eu estou aqui falando com vocês. Foi tirando tal, e aí eu comecei a gostar muito de música, mais do que eu já gostava. Eu já tocava na igreja, mas eu era ainda muito tímido. Nessa época eu já comecei a tocar, né, muito mais solto, tal. Foi a época, inclusive, que eu conheci o Marquinhos, que está aqui, né? A gente começou a tocar junto em alguns lugares fora, na igreja, em congresso, né? Então foi uma época muito boa e foi uma época que foi quebrando um pouco dessa característica, né? Tudo começando a melhorar a minha vida, meu relacionamento, minha amizade com a própria família, na faculdade. Então, eu comecei, inclusive, a apresentar, às vezes, trabalhos na faculdade já sem medo, sem vergonha. E aí, sem vergonha. E aí, o que foi um grande desafio que Deus proporcionou, né? Foi quando eu entrei no concurso, né, no FNDE, e eu fui para uma área
que trabalhava muito realizando seminários, capacitações, cursos, né? Para os estados, municípios, prefeituras, Secretaria de Educação, etc. Escolas, né? E aí foi uma época que eu viajava muito. Então, eu chegava a viajar, às vezes, para 4 cidades numa semana, né? Então, assim, geralmente era uma semana em Brasília e uma semana fora. Uma semana em Brasília e uma semana fora. Foi um ritmo muito frenético na época. Palestrando, né? Você ia para dar palestra. E aí o que acontece? Foi quando eu me vi diante de públicos que eu tinha que falar. Para 100 pessoas, para 200 pessoas, para 300 pessoas. E aí foi que eu digo assim, que Deus fez a viver uma grande experiência, né? Foi essa experiência de ter que falar em público e não mais falar para 1 ou 2 pessoas que geralmente eram as que eu falava, né? Amigos, família, mais próximo, né? E aí eu me vi numa situação onde eu tinha que falar para 100 pessoas e eu tinha que falar porque eu era responsável por aquilo. Eu tinha que fazer aquela palestra. E às vezes, eram palestras eram cursos, né? Pequenos cursos de capacitação, de 8 horas de duração às vezes. Então imagine só, uma pessoa que falava muito pouco e que não tinha muita dificuldade, ter agora que falar para centenas de pessoas ou dezenas de pessoas e pessoas totalmente desconhecidas. Imagina você chegar num lugar que você nunca viu a pessoa e você tem que dar um curso para ela. E de 8 horas de duração, às vezes tinha de 2 dias de duração, às vezes tinha falas, né, que eu estava às vezes do lado de prefeito, do lado de secretário de estado, tipo assim, sentado numa mesa e eu tinha que falar. Então assim, isso foi um grande choque que eu vivi, né? Mas que aí eu já estava um pouco mais aberto, né? Aquilo que eu ia viver, né? Então Deus me colocou ali, eu comecei a ver, e passou o tempo, acabei que eu comecei a aprender a lidar com isso e fui vencendo, e graças a Deus eu cheguei hoje eu não estou mais lá no órgão, né? Mas eu cheguei a viajar muito, mais de 200 cidades, com certeza já passei, eu tinha tudo escrito dos lugares que eu já fui. Okay? Ela tá falando, a Lid perguntou, tímido ou reservado, qual a diferença? A timidez, Lid, e eu não estou falando psicologicamente, eu estou falando eu, Mainá, como a gente entende. Como, né? A gente entende. A timidez é uma coisa que te trava a fazer coisas que você quer fazer, que você gostaria de fazer, mas você não consegue por causa da timidez. Ser reservado é não gostar de falar, principalmente não gostar de falar sobre a sua vida, sobre a vida dos outros, de expor como você vive. Por exemplo, as pessoas sabem muito pouco sobre a nossa vida, porque o David é extremamente reservado, ele me ensinou a ser. Mas ele não é tímido, ou seja, essa vergonha não bloqueia mais ele de fazer as coisas. Isso, Então, assim, isso é como eu consegui entender essa diferença, gente, né? E hoje, o que é legal, né? É porque não existe nenhum problema de ser reservado. Pelo contrário, é uma qualidade ser reservado em muitos contextos, né? É uma grande qualidade, né? Por exemplo, eu trabalho hoje, né, em área de tecnologia, né? E grande parte das pessoas que eu trabalho são pessoas mais reservadas, né? E para o trabalho que elas fazem, isso é muito importante. A pessoa às vezes tende a ser mais concentrada, né? Mais focada em determinadas coisas. Quando eu fui começando a entender isso, tal, e Deus foi começando a me ensinar essas coisas, né? Eu comecei a ver que ser reservado não é defeito. Antes eu até achava que era um defeito, né? O fato de ser mais reservado, mais quieto. Não, na realidade é uma característica. É uma característica e foi Deus quem nos fez assim, né? Quem é assim, né? Assim como foi Deus que fez quem é mais conversador, quem é mais extrovertido, quem é mais espontâneo, né? Então cada pessoa Deus criou de uma forma muito específica e cada um vai ser usado, né, para fazer o bem usando aquelas características dela, ok? Então foi assim que eu entendi. Então eu entendo que isso é como eu me vejo hoje. A Lid falou, não sou mais tímida, sou reservada. Isso aí, Lid, não deixa a vergonha te bloquear de fazer nada. Agora, Bea, eu queria que você falasse de quando Deus falou com você. É uma história que eu vivi, foi muito engraçada. Tem a ver com uma coisa tão aparentemente pequena, mas para mim era algo relevante. Eu sempre fui muito aficionado com música, né? E eu sempre gostei, como jovem, né? E até hoje gosto de rock, né?
Então, embora sempre estive na igreja, mas eu sempre tive essa afinidade com esse estilo de música que é mais, né, metaleira, né, mais pauleira e tal. E o David vem de uma igreja muito... que pese eu vi de uma igreja tradicional, muito tradicional, onde nem se sonhava de entrar rock lá, né? Mas eu sempre gostei, ou seja, a identidade, né? Eu sempre tive essa identidade, desde de criança, eu sempre gostei. Naturalmente, você gosta do estilo, você acaba que se veste, né? Você gosta de roupa mais quadriculada, mais escura, mais, enfim. Eu sempre fui muito largado com roupa, eu nunca fui ligado com isso. Com nada disso. Estético, nada disso, eu nunca fui ligado com isso. Eu gosto de coisa bonita, tanto é que eu casei com a Mainã, só que em mim mesmo eu sou não tenho muito essas coisas não. E aí, teve uma vez que eu estava numa igreja, eu estava de calça toda quadriculada, bota, um monte de coisa lá. Aí teve o pastor que estava lá na igreja, ele falou assim: olha, jovem, eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu já sei que você tem o dom da música. Eu não preciso que Deus me fale que você tem dom da música, porque eu sei que você tem. Você já tocou aqui, dá para todo mundo ver que você é bom de música. Mas eu vejo você pregando. Ele teve uma visão lá na hora, né? Enquanto eu estava tocando, ele estava olhando para mim e vendo outra coisa. Ele teve uma visão minha de terno e gravata no púlpito de uma igreja pregando. Aí ele falou isso, ele falou: olha, jovem, eu vejo isso, eu vejo você de terno e gravata no futuro, assim, pregando, e você ministrando a palavra na igreja mesmo e tal. Aí eu ouvi aquilo ali e eu comecei a rir, né? Porque para mim terno e gravata sempre foi algo extremamente incômodo. Eu sempre achei, eu nunca gostei de terno e gravata, nunca. Até hoje eu não gosto. Eu uso porque eu sou obrigado. Mas assim, hoje eu tenho muito menos resistência, hoje eu visto de boa, tá? Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas na época eu nem se imaginava, entendeu? E eu achei engraçado, porque eu acreditei muito naquilo que ele falou. Por quê? Porque ninguém de si próprio imaginaria isso de mim. Porque o jeito que eu estava ali, o estereótipo, né? Ali no culto, era de um jovem totalmente nada a ver, entendeu? Nesse sentido de pregar, nada disso. Então, assim, quando ele falou aquilo, eu até acreditei dentro do meu coração, mas eu também imaginei que isso era algo impossível, assim. E ele falou que você não precisava se preocupar, né? E ele falou assim: olha, não precisa se preocupar, não precisa mudar o seu jeito de ser, isso vai acontecer naturalmente. Ele falou com essas palavras. Não precisa se perguntar, não precisa você querer ser algo que você não é, seja o que você é, isso vai acontecer naturalmente. E aí foi isso. Ele falou depois um monte de outras coisas, não vou falar porque o tempo não permite, mas assim, o fato é que passou o tempo, passou um ano, passou 2 anos, passou 5 anos, passou 10 anos, passou 11 anos daquilo que ele tinha falado. E aconteceu, né, que eu tive um convite para ir trabalhar onde eu estou hoje, na presidência, na Casa Civil, né? E lá na Presidência da República é tipo assim, todo mundo usa terno e gravata. É padrão, né? É padrão, né? Tem lugares, enfim, que isso é praxe já é prática de todo mundo usar terno e gravata, tal, reunião, porque recebe muita autoridade, recebe gente fora do país, recebe jornalista, né, tal. Então acaba que é esse padrão que é lá. Eu não recebo nada disso, né? Tem quem recebe lá. Então, assim, e aí, por conta disso, quando eu tive o convite para ir para lá, foi no ano passado, né? No início do ano passado, eu fui, e aí uma das coisas que me falaram: olha, só que a gente o padrão geralmente é usar terno e gravata. Aí eu, tá bom, beleza. Aquela coisa, eu tive que me adequar, né? Nessa altura, eu já há algum tempo eu já tinha mudado também meu estilo, né? Anterior, já usava essas roupinhas assim mais normal, né? Mais socialzinha, porque eu já trabalhava também num lugar que já tinha, né? Uma questão de usar mais roupa social, mas nada de terno e gravata. E aí nesse eu comecei a usar terno e gravata,
E aí, por causa disso, eu comecei a me habituar a andar de terno e gravata. Então, às vezes eu vou na padaria, eu já vou arrumado, já vou de terno e gravata, mas isso pra mim não é algo, é tipo algo que se tornou natural, né? Na vida. E prega também já, né? Hoje e aí o que acontece? Exatamente, ou seja, hoje, né, às vezes aqui na igreja eu tenho oportunidades para ministrar uma palavra, para pregar. Ontem mesmo, né, fui na igreja da minha mãe lá, a gente pôde também compartilhar uma palavra na igreja. E tudo isso de forma muito natural e não planejada, e aconteceu. Por quê? Porque Deus falou que ia acontecer e as coisas aconteceram. Quase 12 anos depois, né? Isso veio acontecer e hoje é completamente natural. Ou seja, se eu tiver que usar um terno e gravata para poder ministrar, para poder fazer alguma coisa, para mim isso acaba sendo natural hoje. Não faz mais, não é algo que me ofende como num tempo atrás me ofendia, porque eu não me enquadrava nesse formato, né? Mas então isso é interessante, gente, para quem às vezes Deus fez uma promessa e você se vê tão distante, a sua realidade é tão distante. Deus tem seus meios aí, e se você fizer a sua parte, com certeza a dele já está feita, né? Olha só, fala um pouquinho do nosso casamento, como é que foi você me encontrar e a sua vida ter mudado tão fortemente. Eu falo pro David que eu tirei ele da solidão, gente. Não tinha amigo, não tinha ninguém. Não, na realidade não, né? Na realidade, quando a Mainã chegou, eu já estava numa fase muito melhor da minha vida, já estava muito de boa. Né? Eu já estava muito de boa nessa época, eu já tinha meus amigos, enfim, que a gente, amigas, enfim, eu já estava um pouco mais tranquilo, né? Que conste nos autos que ele que chegou, eu estava quieto lá na minha igrejinha. Não, é verdade. Tanto é que nessa época eu já estava muito de boa. Na realidade, nessa época, minha mãe estava até fazendo tratamento, né, de câncer. Eu mudei de cidade, a gente passou a vida toda em Samambaia, praticamente, né, minha criação foi lá. E aí, nessa época, minha mãe esteve doente e a gente precisou mudar de cidade para ir para o Cruzeiro, aqui em Brasília também, para ficar mais próximo, né, dos hospitais, do tratamento. Graças a Deus ela foi curada, já passou por essa fase. E aí a gente mudou de igreja, né? Mudou de cidade, mudou de igreja e foi lá para a igreja da Mainã, para Beceba, que é de onde nós somos hoje. E aí, como é que foi, né? Na realidade, a primeira impressão que eu tinha da Mainã era de uma menina folgada. Eu achava... Na minha live vem falar mal de mim. Teve um dia que eu fui lá para a escola dominical, a primeira vez. A primeira vez que eu fui na escola dominical. A escola dominical, para quem não frequenta, para quem não é crente, ela começa geralmente 9 horas, aí o pessoal vai para a igreja e depois 9h30 começa a aula. Geralmente vai até 10h30 da manhã, geralmente, né? Hoje já mudou esses padrões, mas na época era assim. E aí, eu cheguei 9h30, que eu sempre fui pontual, né, nos horários. Cheguei 9 horas, participei do culto, desci para a aula. Quando eu cheguei na aula, aí beleza, a irmã estava lá pregando, tal, ensinando a lição lá, tal. E aí, quando deu 10h15, mais ou menos, ou seja, faltam 15 minutos para acabar a escola, a Mainã entra, a Mainã e o Raio também, acho que foi os dois. A Mainã entra, aí de calça jeans, né, tal, acho que você tava com uma blusa branca, tipo assim. Deve ser uma letrinha assim, e aí assim, com a cara feia assim, ela tá com a cara assim, bem fechada, tipo assim, como se a mãe dela tivesse obrigado ela a ir pra igreja, né? Aí ela tava com a cara fechada assim, sentou e ficou assim e tal. Eu falei, cara, que guria folgada, velho. Ela chega 10h15 e tal, ainda vem com a cara amarrada e tal. Enfim, aí foi essa impressão que eu tive dela. Nada a ver. Na realidade ela faz assim, né? É porque ela é muito cega, na realidade. Eu não enxergo, Ela não usa óculos, mas ela é pior do que o meu, né? O grau dela é mais alto que o meu. São 6 graus, gente, de astigmatismo. Eu não enxergo mesmo. E aí, às vezes, ela fica assim, mas é porque não enxerga. E eu não sei por que cargas d'água ela não usa o óculos. É porque, sei lá. Enfim. E aí, aí foi isso. Aí foi essa primeira impressão que eu tive dela. Nossa, que guria folgada, mó playboyzinha, fica... Patricinha chega atrasada na igreja e tá com raiva que a mãe obrigou. Olha a impressão que eu tive dela. Nada a ver, absolutamente nada a ver. Depois
nos outros momentos, nos outros cultos, tal. Aí eu fui conhecendo, aí eu fui ver na realidade que ela fazia isso porque ela não enxergava direito. E ela chegava atrasada, não sei porquê, porque chegava atrasada mesmo, né? Você morava longe na época, mas mesmo assim, é porque chegava atrasada. Eu já mudei. Já mudou. E aí, assim, no final das contas, foi legal, porque aí depois eu comecei a conviver com ela, fui pro grupo de louvor, né, tocar também, ela cantava lá, comecei a participar do grupo de jovens, e aí eu comecei a de fato reparar mais nela, né, mas assim, muito de longe, e mais observando tal, mas ainda não tomei iniciativa. Aí eu comecei a orar, né, e reparar, né, eu comecei a observar nela. Eu não estava de plano me relacionar com ninguém, assim, não estava nem. Aí eu comecei a reparar nela, na forma como ela falava, na forma como ela ia para a igreja. Depois eu vi que ela era muito atuante na igreja, né? Ela toca sax, tocava sax. Nem vai ouvir, Marquinhos. Tocava sax na igreja, era líder de jovens também, uma das líderes. Ela sempre estava envolvida nas coisas da igreja. Quando estava a igreja suja, eu já vi ela várias vezes limpando o banco, arrumando. Tinha muito almoço na época, né? Almoço no domingo, né? Para arrecadação, né? Para a igreja e tal. E eu sempre vi ela trabalhando lá, né? E aí teve um dia que eu entrei na igreja, assim, né? Numa dessas ocasiões que estavam fazendo almoço. Aí eu olhei para ela assim, a igreja era bem simples na época, né? Era tipo um barracão ainda. E aí ela estava lá no barracão de madeira, só o calor terrível. Ela já estava suada e cozinhando coisa, com a touca assim na cabeça, mas assim, suada, né? Aí eu olhei aquela cena assim e eu vi, nossa, essa é a prometida. Que aí eu já sabia que ela estudava no UNB, eu já comecei a conversar com ela, tinha, né? Inclusive a mãe dela é uma pessoa, né, de Deus, tal. O pai dela não conhecia, mas o Rainer eu conhecia na igreja e tal. E aí eu comecei a ter interesse de conhecê-la mais, tal. E aí por incrível que pareça, né? Aquela cena me marcou, porque ela era bonita, ela era inteligente, ela estudava, né? Ela trabalhava fora também na época. E ainda fazia as coisas na igreja e lavava e não tinha nenhuma vaidade em relação a isso. Isso pra mim foi o que mais me encantou nela. Ela não tinha nenhuma vaidade de... é porque eu sou da UNB, eu não vou pegar aqui nessa coisa. Não, ela pegava e lavava e fazia o que tinha que fazer. E isso foi que realmente me cativou nela. E aí foi que eu vi, cara, eu quero conhecer essa menina, eu quero realmente saber como que ela é. E eu comecei a reparar ela na forma como ela tratava a mãe dela, na forma como ela tratava o irmão dela, na forma como ela tratava os pastores, os jovens e tudo. Aí eu comecei a reparar. E aí cada vez que eu conheci ela mais, eu fiquei encantado por falar. Depois a gente acerta aqui, que a gente combinou. Mas assim, mas no final das contas foi isso. E aí a nossa história segue. A nossa história é muito grande, é muito cheia. Tem que ser uma live só pra isso. Não vou nem entrar nisso agora. Mas aí passou o tempo e a gente foi. E eu orei e falei, ó Deus, eu quero conhecer ela mais. Eu quero ter a oportunidade de conhecer mais ela. E aí eu orei e pedi, Deus, eu quero conhecer ela para poder conversar mais com ela, poder entender quais são o que ela sente, o que ela sonha, né, tal. E aí a gente começou a trocar. Por causa do louvor da igreja, a gente começou a conversar por e-mail. Aí foi começando a trocar ideia. No começo era só para escolha de música, né? Escolher a música que ia cantar. E depois foi mudando. Aí depois a gente foi começando a conversar. Ele foi meu professor, ele fazia física na UNB. E eu tinha umas matérias de física, eu também estudava na UNB. E aí foi que a gente passou a conversar mais, né? A conviver. Verdade. E aí a gente começou a conviver, tal, e foi aproximando. Aí do e-mail passou por SMS, aí do SMS passou pro telefone, e aí do telefone a gente não se desligou assim mais, né? A gente até se separou um tempo do namoro, né? Aliás, a gente começou a conversar no telefone, tinha época que a gente conversava tanto, a gente gostava tanto, né, de conversar, que eu já me lembro de ter começado a conversar com ela 9 horas da noite, e ter que ir pro trabalho 9 horas da manhã do outro dia, né? E a gente conversando direto, madrugada e tal, era muito legal, né? Então, assim, houve uma conexão muito forte, assim,
de ideias, de sentimentos, né? Foi algo muito legal, assim, muito próprio, algo assim realmente de Deus. E uma frase que o David falou na época, ele disse que orou, foi um pouco assim, né? Foi um pouco difícil na época. E mais uma frase que ele me contou, ele disse que orou a Deus e falou: Deus, se essa menina, se essa mulher for para ser a minha mulher mesmo, eu vou lutar até o fim por causa dela, eu vou lutar até o fim. E de fato lutou, né? Foi. Então foi isso, a gente teve vários desafios, né? Até o casamento, não foi tatu, né? Teve vários desafios. Quando eu cheguei na minha conclusão, né? Então aí depois de uns 2 meses, acho que depois de uns 3 meses, né? Conversando, e aí eu comecei a ver que realmente a gente estava muito conectado. Aí eu pedi para namorar com ela, tal, a gente foi... Pediu para casar, na verdade. É verdade. Ele falou assim: Você pretende casar e tal? Ele estava me ajudando a fazer um trabalho. Era domingo à noite, depois do culto. Eu precisava entregar um trabalho de física e ele estava me ajudando a terminar a tempo, né? E quando terminou o trabalho, a gente começou a conversar e ele falou: Ele perguntou pra mim, né? Você pretende casar? Eu falei: sim, um dia, né? Eu não tinha muita pretensão de casar. Então eu falava assim: eu vou pensar nisso, eu vou casar quando eu terminar o meu doutorado, na época o mestrado, na época eu fazia faculdade ainda, né? Eu falei: quando eu terminar o meu mestrado, aí eu vou casar. Eu falei: e você pretende casar? Ele falou: eu vou casar no ano que vem. Sim, lembrei. Eu falei assim: eu vou casar ano que vem. E eu fiquei: que loucura, que isso? Como você vai casar? Tal. Aí eu imaginei, né, que ela se tocou, né? Ela ficou assim: será que é com o outro? Não, para de onda, não, deixa eu falar. Eu falei: que loucura, você vai casar, meu Deus, você é muito novo, que loucura. Aí depois eu tinha tanto falado que era loucura dele, que eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? É a vida dele, ele que decide quando ele quer casar. Aí eu falei assim: mas se você já tiver a pessoa, né, tipo, você pode casar e tal, já achou a pessoa certa? Aí eu falei: eu já achei a pessoa certa. Aí eu perguntei: quando você pretende casar? Aí ela falou: vou só terminar, assim, eu queria terminar o meu mestrado e tal, não sei o que. Ela ainda estava na graduação, né? Ou seja, ela tinha que se formar da graduação, fazer mais 2 anos de mestrado para ela dizer que ela queria casar, né? Essa era na cabeça dela o projeto de casamento dela. E aí eu falei: nossa, mas é longe demais, né? Daqui a 3 anos, alguma coisa assim. Ela falou: Aí ela falou assim: mas eu queria pelo menos entrar no mestrado, não sei. Aí eu falei pra ela: tá bom, então, você tem tempo de entrar, pelo menos entrar no mestrado. Aí ano que vem, acho que falei assim, né? Ele falou assim: você tem até o ano que vem pra terminar. Você tem até o ano que vem pra terminar e pra entrar. Aí eu: o quê? Ele nunca tinha dito que gostava de mim, ele nunca tinha dito nada. Aí falou que ia casar comigo. Aí eu dei uma crise de riso na hora, acho que era de nervoso, sabe? Quando você não sabe o que fazer. Aí eu tive uma crise de riso, assim. E depois fui pra casa: gente, que menino maluco. Tipo assim, a gente não se conhece, não nada, ele falando que vai casar comigo. E de fato foi, né? Foi. E aí foi isso, porque realmente eu já estava convicto de que eu queria casar com ela e de que ela era a pessoa, por tudo que eu já tinha visto antes, né? Da vida dela. E graças a Deus deu tudo certo. A gente teve, né? A gente começou a namorar, depois a gente separou. Aí ela tinha muita insegurança em relação a se casar. Muita. Esse foi talvez a maior dificuldade que a gente teve. Eu tinha muito medo de casar. Antes, né? Justamente na fase do namoro, porque como eu já estava convicto daquilo, né? Ela, por mais que ela gostasse de mim e tal, isso naturalmente surgiu e a gente já estava se gostando um do outro e tal. Só que ainda existia uma insegurança muito grande, né? Nela, em relação ao casamento. Né? Mas aí foi isso, a gente casou, já estamos há quanto tempo casados? 7, 8, 9, 10. Pra mim, amor, é como se fosse um dia. Ele tá brincando, só pode ser, ele tá brincando. Tem 9 anos. Mas a gente vai parar com esse assunto, porque senão a gente vai até o fim da live, só falta 5 minutos pra acabar. Depois a gente faz
uma live love aí pra vocês. Vai, agora fala, Deide vai falar da história mais impactante aí, ou que ele tem mais lembrança que ele queira falar agora. Vou pegar um aqui, tem outras também, mas eu vou pegar essa. Quando eu era criança, eu tinha, eu acho que uns 9 anos de idade, teve uma fase onde tive muita perturbação espiritual. Eu enxergava, via coisas malignas, assim, no sentido de demônios. Eu sentia a presença deles, eu via vultos, né? Eu ouvia o tempo todo, né? Coisas assim. Principalmente quando à noite, assim, tal, ia escurecendo, eu começava a ouvir gritos, né? Coisas terríveis, assim. Parecia esse filme de terror, é um negócio meio cabuloso. E eu nunca assisti filme de terror, então não era nada associado a isso. Sempre detestei, na verdade, filme de terror. E aí eu ouvia aquelas coisas e à noite, tanto é que eu comecei a não conseguir dormir. Teve um dia que teve um colega, lembra, nesse dia exato, né? Tinha um colega que foi dormir lá em casa, um amigo, sei lá, e aí começou eu acordei de madrugada vendo um trem na minha frente, tipo, não sei, né? Uma pessoa, como se fosse uma menina, assim. E entrando no quarto, e eu gritava. E o menino estava do meu lado. O que é que tu tá vendo? O que é que tá vendo? Ninguém tá aí. Minha mãe levantou e viu, e eu gritando, tá aqui na minha frente. E era um negócio muito perturbador, né? Tanto é que só eu via, ninguém conseguia enxergar aquilo. Eu tinha que dormir por algum tempo, né? Quando isso acontecia, eu ia dormir no quarto da minha mãe, às vezes levava colchão, às vezes eu dormia nos pés. Meu pai trabalhava à noite, né? Então às vezes eu dormia lá no quarto da minha mãe. Quando eu ia para casa dos meus avós, às vezes eu sentia, eu ia dormir lá no quarto dos meus avós. E aí o que acontece? Isso foi começando a acontecer, tal. E minha mãe, né, nova convertida, tanto é que eu era pequeno, então eu não sabia nada de Deus, essas coisas. Eu ia para a igreja que minha mãe ia, mas não tinha nada disso, essa consciência toda, né? E aí ela começou naturalmente a orar, né, a colocar isso, interceder, a pedir, né, a repreender nessas coisas, né, na minha vida. E aí passou o tempo, passaram-se meses, né? Alguns meses. E aí um dia, de tanto, acho que ela orar, né, Deus ouviu, respondeu. Eu estava deitado na minha cama, eu lembro como hoje, exatamente. Essa história é muito real. Eu estava na minha cama e eu lembro que tinha tipo uma janela, igual essa aqui, só que bem menor, lógico. Na época, minha cama era aqui e tinha uma janela aqui. E eu dormindo normal. E aí eu ouvi algum barulho, né? Eu ouvi, tipo assim, a presença de alguém. Eu senti a presença de alguém que estava entrando no quarto. E aí na hora eu já gelei, né? Eu já sentia assim, já começava a tentar me esconder, né? E foi... Só que dessa vez a presença que eu senti não foi uma presença que me trouxe medo. Quando eu abri os olhos, eu em asa não tem, de branco, iluminado assim na minha frente. A luz saía dele, né? Dele próprio. Ela iluminava o quarto assim, de forma a preencher o quarto. E eu olhei assim para ele, na hora eu fiquei assim, ó. Tipo assim, parece meme, né? Fiquei assim, tipo assim, de cara com aquilo que eu tava vendo. E quando eu olhei para ele assim, eu fiquei olhando, ele dava um semblante de paz tão grande, que eu nunca vi na vida. Ele era alto assim, né? Ele era alto, claro assim, e ele com um semblante assim de paz, assim, ele olhava assim, né? Tipo com um olhar de paz, de alegria, né? E aí eu ia gritar para chamar minha mãe para poder ver tanto que era bonito aquilo, né? Aquela pessoa que estava ali. E aí quando eu fui gritar para chamar minha mãe, né, eu ia falar assim, mãe, né, de alegria, né? Aí ele foi e tocou na minha boca. É louco demais. Ele fez bem assim na minha boca, né? E tocou, assim. Então eu tava aqui deitado, né? Eu olhando assim para ele fez bem assim na minha boca.
E quando ele tocou, ele só encostou assim perto, ele não pressionou, né? Ele só fez assim. Eu não consegui mais reagir, né? Tipo assim, eu fiz força, eu fiz bem assim, ó, e não consegui falar, foi muito louco. E aí depois desse, aí veio um sono, né? Veio um sono assim, uma paz muito grande. E aí depois daquele dia, nunca mais até hoje eu tive nenhum tipo de perturbação como eu tinha antes, dessas coisas que eu ouvia, né? Nada disso, dormia normal, dormia até demais, né? E graças a Deus, hoje eu sei, né? Depois que eu cresci e tal, o tempo, né? A gente foi aprendendo, né? Que na realidade foi um anjo que Deus, de alguma forma, enviou para repreender, né, aquela situação que estava ali, e a partir dali nunca mais eu tive qualquer tipo de perturbação nesse sentido, né? Então é real, né, quando as pessoas falam, quando a gente fala, quando a gente ouve, né, alguém testemunhar isso, né, tal, é real de fato, não é história, não é invenção, né? E de fato eu pude sentir, literalmente, né, sentir o toque, né, físico inclusive, sentindo, né? Então foi isso. Eu acho que essa foi a história que marcou a minha vida, sem sombra de dúvida, que me fez ver que existe realmente Deus, que existe algo que está além do que a gente pode ver, simplesmente. Amém, amém. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, continuo olhando para ti, sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Filho, Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clama em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém, amém. Gente, eu quero dizer para vocês, primeiro, amor, eu te amo. Obrigada de coração por você ter aceitado. Gente, acreditem na família de vocês, invista na família de vocês, acreditem na promessa de Deus para você, porque o David é a prova de que as promessas de Deus se concretizam, até com os mais tímidos, né? Que Deus te abençoe de coração. Muito obrigada pelas mensagens de carinho, vocês são lindos. E de fato a mensagem de hoje é essa: acredite nas promessas, acredite na sua família, viu? Eu venci o medo de casar e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu falo sempre pro David que depois de ser crente, ele foi a melhor escolha que eu fiz. Ninguém acredita. Muito obrigada. E a gente tem 3 crianças que estão agora sob efeito de uma oração forte para dormirem. Para poder dormir. Senão não poderia estar aqui. Amém, amém. É isso mesmo. Então, nós somos uma família como a família de vocês, que tem as dificuldades, mas o Senhor tem nos dado graça. Então, a sua família pode e é uma bênção. Não desista da sua família, tá bom? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo, a próxima live. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você acha que pode ajudar alguém, compartilha. E se inscreve no meu canal do YouTube, que a gente tá arrumando inscritos para ativar as lives lá no YouTube. Eu tô muito blogueirinha, não tô, amor? Demais. Gente, um beijo.